Acordou com o coração apertado hoje? Sabe aquele momento em que o silêncio parece mais barulhento que tudo ao redor e o peso de uma escolha se transforma numa angústia que aperta o peito? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja exatamente no meio daquela encruzilhada da alma, onde nenhum caminho parece 100% certo, mas continuar parado também parece impensável. Você olha para a direita e pensa no que pode perder. Olha para a esquerda e sente medo do que pode vir. E entre suspiros profundos e olhares perdidos, o tempo vai passando. E a decisão? Continua ali, te encarando. Respira comigo, por favor. Sério, respira fundo. Porque agora não é só você e seus pensamentos. Agora somos nós dois aqui. E acima de tudo, é Deus presente nesse momento. Sim, Ele está. Mesmo que pareça distante, mesmo que o céu esteja fechado, mesmo que você esteja tentando ser forte quando, na verdade, tudo o que queria era um sinal claro dizendo: filho, vai por aqui. Só que a vida às vezes não dá esses sinais com letreiros luminosos. Deus, na maioria das vezes, fala no sussurro da consciência, no incômodo que te faz repensar, na paz silenciosa que invade quando você ora de verdade. E talvez, só talvez, essa seja a oração que você precisava ouvir agora. Mas antes de orar, preciso te contar algo que mudou completamente a forma como eu lido com decisões difíceis. E eu quero que você guarde isso como um tesouro. Nem toda decisão certa vai trazer paz imediata, mas toda decisão guiada por Deus vai te levar para um lugar onde a paz será inevitável. Sabe por quê? Porque Deus não é só um destino. Ele é o caminho também. Às vezes Ele te pede para dar um passo no escuro. Não porque Ele quer te assustar, mas porque é nesse passo que sua fé amadurece, é nesse salto que você aprende a confiar, mesmo sem entender. E eu sei, dói decidir, sem saber o que vai acontecer. Dói deixar algo que você construiu por medo de estar perdendo tudo. Mas aqui vai um comando humano que você precisa escutar agora. Imagine por um segundo que você já tomou essa decisão e que tudo deu certo. Imagine a leveza, o alívio, a alegria. Sinta isso. Agora se pergunte, por que essa imagem te emociona tanto? Talvez seja porque seu espírito já sabe para onde ir. E o que está travando não é a resposta, mas o medo. E medo, meu irmão, minha irmã, medo é uma muralha que só desmorona quando você ora de verdade. Então feche os olhos agora, se puder. E se não puder, apenas pare. Escute com o coração. Ore comigo, Senhor. Eu não tenho todas as respostas. Aliás, neste momento eu nem sei qual é a pergunta certa a fazer. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor me conhece por dentro. Sabe o que me tira o sono. Sabe o que estou prestes a decidir. E conhece os caminhos que nem eu consigo enxergar agora. Por isso, Pai, eu entrego nas Tuas mãos essa decisão, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com esse turbilhão de pensamentos bagunçados que invadem a minha mente. Eu coloco tudo diante do Teu altar. Cada detalhe, cada possibilidade, cada consequência. Se for para ir, que eu vá com coragem. Se for para ficar, que eu fique em paz. Mas que em nenhum momento eu ande sem a Tua direção. Toca na minha mente agora, Senhor. Silencia as vozes do medo. Confirma o que vem do Teu Espírito. Desfaz os enganos do meu coração e me dá sabedoria para agir com fé, e não com impulso. Me ensina a esperar se for o tempo de esperar. Me guia com clareza se for a hora de agir. Mas, acima de tudo, Pai, não me deixe decidir sem ouvir a Tua voz, porque eu sei e o meu coração testifica. O Senhor é o Deus que vê além do agora. Tu enxergas o que eu não vejo. Tu sabes o que eu não sei. Tu és o autor da minha história, e eu me recuso a viver capítulos escritos pelo medo, quando posso caminhar por páginas guiadas pela Tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Você ainda está aí? Então deixa eu te contar uma coisa, que talvez ninguém tenha te dito com esse cuidado. Nem toda confusão é a ausência de Deus. Às vezes, é exatamente nessa confusão que Ele começa a te alinhar. Tem decisões que bagunçam tudo por dentro antes de colocar as coisas no lugar certo por fora.
E se for isso que você está sentindo agora, essa mistura de ansiedade, dúvida e desejo de acertar, é porque você se importa, porque você tem medo de errar e, principalmente, porque você está tentando ouvir a Deus, mesmo em meio ao barulho. Mas olha só, escutar a voz dele no meio da tempestade é como reconhecer o som do mar, mesmo com o vento gritando ao redor. Só ouve quem já teve intimidade com ele antes. E se você está aqui nessa entrega sincera, é porque o teu coração está inclinado a obedecer, mesmo sem ter todas as respostas ainda. Você percebe o quanto isso é lindo? Não é sobre ter fé perfeita. É sobre continuar mesmo com fé quebrada. Agora me permita te mostrar uma coisa, pela qual talvez você nunca tenha orado. Senhor, me ensina a lidar com as consequências das escolhas certas. Porque sim, até as decisões corretas exigem renúncias. Até o caminho que Deus escolheu vai ter momentos em que você vai pensar: será que fiz certo? Você vai sentir falta do que deixou, mesmo que o que ficou para trás fosse apenas uma zona de conforto. Você vai pensar em voltar, mesmo sabendo que foi Deus quem te mandou seguir. E é por isso que essa oração que fizemos juntos é tão poderosa, porque ela não está pedindo o caminho mais fácil, está pedindo o caminho certo. E o certo nem sempre é leve no início, mas é leve na chegada. Coloca-se nessa cena comigo por um instante. Você está caminhando por um campo vazio, sem placas, sem GPS, sem mapa. E de repente, você vê uma pequena luz mais adiante, fraca, quase imperceptível. Mas ela pulsa. Você sente algo dentro de você dizendo para seguir em direção àquela luz. O caminho é irregular. Tem pedras, tem espinhos, e parece que a cada passo você se pergunta: será que é por aqui mesmo? Mas a luz continua ali, firme. Às vezes ela some, às vezes ela reaparece, e é aí que entra a fé. Porque fé de verdade não é quando tudo está claro. Fé é continuar andando quando a única certeza que você tem é que Deus ainda está com você. E Ele está, sim. Ele está com você agora, na sua sala silenciosa, no seu quarto escuro, no trajeto do ônibus em que você talvez esteja ouvindo esse vídeo com fones de ouvido e um coração gritando por direção. Ele está nesse momento contigo. E mais do que mostrar o sim ou o não, o vai ou o fica, Deus está te ensinando a confiar. Porque o que Ele quer de você agora não é apenas que você decida, é que você confie, independente do que decidir. Você sente a diferença? Isso é maturidade espiritual. É sair do nível onde a gente só busca respostas e entrar no lugar onde a gente busca presença. Porque quando a presença dele está com você, até o caminho mais incerto se torna firme. Então, olha só, eu vou te pedir algo agora, algo simples, mas poderoso. Fale com Deus com as suas palavras. Agora, como se Ele fosse o único que te entende. Porque Ele é. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa de uma estrutura perfeita. Só fala. Fala da tua dúvida, fala do medo de decepcionar os outros, fala da ansiedade de errar de novo, fala da vontade de fugir de tudo, fala da esperança que você tem de dessa vez acertar. E depois, ouça, em silêncio. Deus pode usar uma lembrança, um versículo que vem à mente, até mesmo essa mensagem aqui, ou algo que ainda vai acontecer nas próximas horas, para te dar a direção que você tanto precisa. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que essa resposta ainda demore, você já está no caminho certo. Porque quem ora não está perdido. Quem busca a Deus já está sendo guiado. E isso já muda tudo. Sabe aquela história que Jesus contou sobre o pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma? Às vezes, essa uma ovelha não é só alguém perdido no pecado. Às vezes, é alguém paralisado pela dúvida. Alguém que está ali no meio do campo, olhando para os dois lados sem saber qual caminho tomar. Alguém como você, hoje. E o que mais me toca nessa história é que o pastor não espera que a ovelha volte. Ele vai até ela. Isso significa que Deus não está sentado no trono esperando você dar conta de tudo sozinho. Ele está vindo ao teu encontro agora, bem aí,
nesse exato momento em que você pensa: será que eu vou conseguir fazer essa escolha certa? Deus vai até onde a tua dúvida te levou. E Ele não te julga por estar confuso. Ele apenas estende a mão e diz: você não precisa saber o caminho inteiro. Só precisa confiar em quem está te guiando. Talvez a sua vida esteja parecendo um mar agitado agora. Muitas vozes, muitas opiniões, muitas pressões. E tudo o que você queria era um sinal claro, como uma placa gigante dizendo: siga por aqui. Mas a verdade é que Deus, muitas vezes, não fala com placas. Ele fala com paz. Paz que não depende da lógica. Paz que invade mesmo quando tudo fora está desmoronando. E se você parar para perceber, talvez essa paz já esteja tentando sussurrar no seu espírito, entre uma lágrima e outra. E se ainda não estiver, ela vem. Vem com o tempo, com a oração sincera, com os silêncios de qualidade que você se permite viver. Com a coragem de abrir mão do controle. Respira fundo agora e deixa essa frase penetrar na tua alma. Eu não preciso saber tudo. Eu só preciso confiar em quem sabe. E Deus sabe. Ele já esteve nesse futuro que hoje você teme. Ele já viu o que você ainda não consegue enxergar. E se Ele está te pedindo para esperar, é proteção. Se Ele está te conduzindo a dizer não, é livramento. Se Ele está abrindo uma porta, é porque Ele já preparou o que tem por trás dela. E se nenhuma resposta chegou ainda, não se desespere. Às vezes Deus te guarda do erro, justamente não respondendo com pressa. E isso não é castigo, é cuidado. Agora deixa eu te contar uma metáfora que talvez traga ainda mais clareza nesse momento. Imagine uma ponte suspensa entre dois penhascos. De um lado está a sua vida como é hoje, confusa, cheia de sentimentos misturados e com aquela decisão te pressionando. Do outro lado está aquilo que Deus tem para você. A resposta, a direção, o alívio, o recomeço. Mas entre os dois lados, só tem essa ponte frágil, de madeira, balançando com o vento. Você sente medo de atravessar, porque parece arriscado, e parece que ninguém está ali para garantir que vai dar certo. Só que aos poucos, você vai escutando uma voz do outro lado. É a voz de Deus dizendo: vem, eu já estou aqui. Pode confiar. Cada passo que você der nessa ponte, eu estarei contigo. E é isso que fé faz. Fé é quando você começa a andar, mesmo com medo, mesmo com as pernas tremendo, mesmo sem saber o que vai acontecer no meio do caminho. Mas você vai, porque aquela voz é tudo o que você precisa ouvir. Você pode estar no meio da ponte agora, e talvez a vontade seja de voltar correndo, de se esconder, de adiar a decisão mais uma vez. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade eterna. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. Se você sente que não tem forças, tudo bem. Ele vai te carregar no colo, se for preciso. Mas você precisa continuar, porque do outro lado dessa ponte existe uma versão sua que está em paz. Existe uma resposta que vai te fazer sorrir de novo. Existe um propósito que vai fazer tudo valer a pena. Mas só vai descobrir quem tiver coragem de atravessar. E se isso está tocando seu coração de alguma forma agora, fique comigo mais um pouco, porque tem mais. Vamos finalizar essa jornada com um encerramento poderoso, íntimo, carregado de fé e com uma oração guiada especialmente para esse momento de decisão. Então feche os olhos aí onde você está. Se puder, coloque a mão no peito. Sinta seu coração, ele está batendo. Isso significa que Deus ainda está escrevendo a sua história. E agora, deixa que eu oro por você. Pai, hoje essa pessoa que me ouve está diante de uma decisão difícil. Uma encruzilhada que parece confusa, cansativa e até um pouco solitária. Mas Tu conheces todas as coisas. Tu sondas o coração. Tu vês além do que os olhos podem alcançar. Senhor, entra agora nesse quarto, nesse ônibus, nesse local de trabalho, onde quer que essa pessoa esteja, e traz Tua paz. Aquela paz que não depende da resposta imediata, mas que alivia o coração só por saber que o Senhor está presente. Pai, se essa decisão envolve renúncia, dá força. Se envolve recomeço, dá coragem.
se envolve esperar, dá paciência e confiança no teu tempo. Ajuda essa alma a entender que o Senhor nunca se atrasa, que quando parece silêncio, o Senhor está trabalhando nos bastidores. Tira o peso, Senhor, a culpa de não saber tudo, a ansiedade de querer decidir sem errar. E coloca leveza, clareza, sabedoria que vem do alto. Mostra o caminho, nem que seja passo por passo. E mesmo que a resposta ainda demore, que essa pessoa sinta agora a certeza de que está sendo guiada pela mão do Pai. Obrigada, Deus. Porque antes mesmo da decisão ser tomada, o Senhor já está cuidando do desfecho. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respira, devagar. Não apresse seu processo. Deus está cuidando de você de um jeito que você nem imagina. A decisão ainda está aí na sua frente. Sim, mas agora você não está mais enfrentando ela sozinho. A presença de Deus está te acompanhando. O Espírito Santo é o teu conselheiro. E o futuro está nas mãos de um Pai que só quer o teu bem. Então segue, com fé. Não porque tudo está claro, mas porque você decidiu confiar em quem já viu o final da história. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa lembrar, você nunca está só. Essa decisão pode até parecer grande demais para você, mas para Deus, ela é só mais uma oportunidade de te mostrar o quanto Ele te ama. E vai mostrar, você vai olhar para trás e entender, era exatamente isso que eu precisava fazer. Até lá, siga caminhando. Deus está indo com você e Ele nunca erra o caminho.